Estamos de volta com o nosso curso sobre os 4 evangelhos, o panorama dos 4 evangelhos e os seus mistérios. Hoje nós vamos falar sobre o evangelho de João. Nós falamos na nossa última aula sobre o evangelho de Mateus, que ele representa Jesus como rei dos reis e ele também com o rosto de leão. Esse evangelho agora de Marcos, ele fala sobre Jesus com a face do querubim como o rosto de boi. O boi ali, ele representa servo, ele representa serviço. E quando nós pegamos o evangelho de Marcos, é o evangelho pela qual nós vamos entender essa característica principal do Senhor Jesus como servo. Se você ler em João no capítulo 13, lá vai nos mostrar uma coisa interessante. Para nós entendermos um pouco sobre servo, nós temos que ir em João capítulo 13. Quando você pega o evangelho de João capítulo 13, é uma coisa muito interessante lá. Há um momento lá na ceia que Jesus vai fazer o seguinte, a partir do versículo de número 3, ele diz assim, olha: sabendo Jesus que o Pai entregara todas as coisas em suas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava. Então, esse versículo aqui já mostra que ele veio de Deus e que de Deus ele iria voltar. Então, mostra o seguinte para nós, isso aqui nos dá um entendimento para nós entendermos o seguinte, aqui ele mesmo, Jesus, dá uma prova para os discípulos que ele é Deus e que ele veio de Deus e ele vai voltar para Deus. Agora, quando nós lemos o versículo de número... Deixa eu pegar aqui. O versículo de número 4. Levantou-se da ceia, tirou o seu manto e pôs à parte. E tomando uma toalha, cingiu-se. Aqui ele vai mostrar uma característica de servo. O que ele vai fazer? O manto aqui representa o quê? O manto aqui representa que ele é Deus, que ele veio de Deus. Agora presta atenção. E tomando uma toalha, cingiu-se. A toalha, ele colocou na cintura essa toalha, porque o servo naquela época, o escravo gentil, ele atava a toalha na sua cintura, para ser usada aquela toalha. Por quê? Porque ele vai fazer agora o exercício do seu ministério como servo. Qual que é o exercício do seu ministério? É a toalha. Por quê? Porque ele vai lavar os pés dos discípulos, assim como os servos faziam. Quando você entrava numa casa de um judeu, o servo pegava aquela toalha, lavava os seus pés para você entrar naquela casa. Então, olha só, aí ele pegou a toalha, cingiu-se, depois pôs água em uma vasilha e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que cingia. Isso aqui ele mostra claramente que ele veio para servir. E quando nós pegamos o evangelho de Marcos, vamos voltar aqui para o evangelho de Marcos. Lá no evangelho de Marcos, primeira coisa que você precisa saber, quem era esse Marcos que escreveu o evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos? Primeiro, Marcos, na verdade, gente, ele é o intérprete de Pedro. O evangelho de Marcos, na verdade, deveria ser o evangelho de Pedro, porque foi Pedro que inspirou o evangelho para Pedro, que inspirou o evangelho para Marcos escrever. Marcos escreveu, mas foi Pedro que contou cada detalhe para ele. Quando você lê aqui, por exemplo, aqui no evangelho de Marcos, você vai notar que é o seguinte, ele começa com o chamamento de Pedro, ele fala que Pedro foi testemunha, tudo aquilo que Pedro testemunhou está aqui no evangelho de Marcos. Marcos colocou tudo no evangelho que Pedro testemunhou, foi colocado aqui no evangelho de Marcos. Aí ele vai falar, por exemplo, daquilo que Pedro foi testemunha ocular, tanto na Galileia como em Cafarnaum, aonde Pedro residia, tanto em Cafarnaum como na Galileia, está aqui. Só aqui aparecem os discípulos de Pedro, muitas vezes mesmo, mostrando que esse evangelho tem uma ênfase. A ênfase dele aqui é para provar que Marcos, na verdade, ele era o quê? Ele era o filho na fé, o filho espiritual de Pedro, e Pedro Marcos escreveu através de Pedro. Outra coisa muito interessante sobre esse Marcos. Quem é esse Marcos, na verdade? Esse Marcos, primeiro, ele é
Na verdade, esse Marcos aqui, gente, ele é, na verdade, o quê? Ele é aquele João Marcos de Atos dos Apóstolos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 5, nós vamos encontrar lá o João Marcos, que era um servo. Esse João Marcos lá, na verdade, é esse Marcos aqui que escreveu o Evangelho. Esse Marcos aqui que escreveu esse Evangelho, ele é uma coisa muito interessante. Ele vai aparecer em Atos 12, 25, depois em Atos 13, versículo 5, ele vai aparecer. Ele era um auxiliar, sabe? Um dos remadores lá do barco, do porão daquele barco que foi levado. Paulo, ele era um desses remadores. Ele também trabalhou lá como remador. E outra coisa, sabe quem é esse Marcos? Esse Marcos, na verdade, para você entender sobre ele, ele é esse jovem. Eu quero que você abra comigo aí Marcos. Vamos aí Marcos, para a gente ver um pouquinho sobre ele rapidamente. Marcos 14, versículo 13. E enviou 2 dos seus discípulos e disse: Ide à cidade e vos encontrará um homem que leva um cântaro de água, seguiu. Esse Marcos aqui, é esse homem aqui. Por quê? Porque os jovens naquela época, esse jovem aqui, a gente acredita que ele seja Marcos pelo seguinte, porque naquela época os jovens faziam essa função de buscar água, porque a função era só das mulheres, mas os mais jovens também, na maioria das vezes, e algumas vezes, eles faziam isso também, eles buscavam água em casa, para servir. E esse local aqui, que é a ceia, vai ser servido, onde Jesus vai celebrar a Páscoa com os discípulos, e depois a ceia, porque primeiro ele celebra a Páscoa, e depois ele entra na ceia. O que é isso? Esse evangelho aqui mostra Marcos aqui. Esse Marcos aqui é esse local aqui, onde tinha o jardim de Getsemane, essa casa onde eles celebraram esse cenáculo, esse lugar enorme aqui. E lá neste lugar, na verdade, aonde é o aposento que Jesus ia celebrar a Páscoa com os discípulos, ele é da família de Marcos. A família de Marcos era dono deste local. Então, existem coisas, por exemplo, que Marcos escreveu, que nós conhecemos porque Marcos viu só Marcos. Por exemplo, vamos ver aqui, Marcos capítulo 14, versículo 35. Olha o 35 aí, Marcos 14, 35. Marcos capítulo 14, versículo 35. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. E dizia: Abba, Pai, todas as coisas a ti são possíveis. Afaste de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. E voltando, encontrou-os dormindo. E então disse a Pedro: Simão, dorme se não pudesse vigiar por mim com 1 hora? Tá vendo? Presta atenção. Olha, aqui você vai encontrar os discípulos. 8 estavam embaixo. 3 estavam aqui com Jesus. Só que Jesus se afastou um lugar bem longe e deixou eles dormindo. Eles dormiram. Então, como é que eles ouviram Jesus orando se eles estavam dormindo? Os outros 8 estavam embaixo. E esses 3 aqui estavam dormindo. Então, como é que eles ouviram Jesus orando? Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. É porque Marcos, irmãos, enquanto todos dormiam, Marcos estava escondido ali e ele ouviu, ele foi testemunha ocular do que Jesus estava falando. Ele ouviu cada detalhe que Jesus estava falando ali escondido. Por quê? Porque Marcos é esse jovem aqui, olha o versículo 51, Marcos 14, 51. E um jovem, porém, o seguia, coberto com um lençol e nu, e o detiveram. Aquele, desprendendo-se do lençol, fugiu despido. Isso é a história de Marcos. Era Marcos que estava envolto nesse lençol ali, e foi ele que ouviu Jesus orando desse jeito e contou para Pedro. Pedro contou para os discípulos, por isso que os outros discípulos escreveram. Mateus escreveu, Lucas escreveu, João também escreveu, mas ninguém viu isso, somente Marcos que ouviu. Somente Marcos ouviu isso e Marcos relatou para eles, e por isso Marcos foi testemunha ocular disso aqui. Agora, vamos falar um pouco sobre o Evangelho de Marcos. É muita coisa para falar sobre Marcos, mas eu quero trazer algumas coisas para você aqui, muito interessante sobre o Evangelho de Marcos, porque isso aqui é apenas um panorama, nós não estamos estudando o Evangelho de Marcos todo. Mas aqui, o Evangelho de Marcos, então, é o Evangelho do boi. Ele mostra Jesus como um boi. E ele mostra o quê? Essa característica de Jesus como boi. Essa característica de Jesus como boi, eu não sei se vocês lembram, no início da mensagem, bem no início mesmo, na nossa primeira aula sobre esse assunto, eu mostrei para vocês sobre isso. O boi, ele aí, olha, representa algo muito sério. Ele representa algo sério. Por quê? Porque aí mostra um temperamento de Jesus,
um temperamento pela qual Marcos quer mostrar o temperamento de servo, aquela pessoa que está ali pronta para servir. Então, quando nós lemos aqui o Evangelho, quando nós pegamos aqui o Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar Jesus aqui como servo, como alguém que vai servir. E o Evangelho de Marcos tem a base do Evangelho. Assim como Mateus foi o capítulo 13, que é o meio, que é o centro do Evangelho de Mateus, o Evangelho que Marcos escreveu, ele tem também um centro. Ele tem também um centro, que eu vou mostrar para os irmãos aqui, nós vamos ler. Antes eu preciso lembrar você lá dos temperamentos. Então, vamos lembrar, a águia é o melancólico, o leão é o colérico, o homem aí é o que é o sanguíneo, e o boi, que é o bezerro, né, é o fleumático, representa o temperamento fleumático. E Jesus, então, ele é a base do Evangelho de Marcos, ele é o servo. E aonde que está a base do Evangelho de Marcos? Você vai para Marcos, capítulo de número... Espera aí. A base do Evangelho de Marcos está aqui, olha. Está no capítulo de número... Espera aí. A chave do Evangelho, Marcos capítulo 10, versículo 35. Olha o que diz aí, ó. Porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para investir a sua vida em resgate de muitos. Então, ele veio para servir. Essa é a chave do Evangelho de Marcos. Você vai encontrar aqui no Evangelho de Marcos uma coisa interessante. Você vai encontrar aqui no Evangelho de Marcos 6 vezes a palavra servo. E existe uma coisa muito interessante aqui no Evangelho. O que é a ênfase de um servo? É as suas mãos. Então, o Evangelho de Marcos, quando você estudar aqui que Marcos escreveu, você vai ver uma coisa interessante. Existe 48 vezes a palavra mão. 48 vezes a palavra mão. Por quê? Porque o servo trabalha com as mãos. E há uma coisa também ímpar no Evangelho de Marcos que você não pode esquecer. Existe 42 vezes a palavra imediatamente. Sabe por quê? Porque o servo, ele faz na mesma hora, ele faz imediatamente. Então existe 42 vezes a palavra servo. Por quê? Porque o povo saiu do Egito e demorou e passou 42 estações, 42 jornadas para chegar em Canaã. O que é isso? Representa a maturidade. Qual que é a maturidade? Ser servo. Se você quer subir no arrebatamento, você precisa ser maduro. E o que é ser maduro? Ser servo. E agora, olha só, 42 vezes a palavra imediatamente, ou logo o servo fez isso, imediatamente, é a mesma palavra, 42 vezes, para mostrar que o servo faz as coisas rapidamente. Uma outra coisa interessante, muito interessante no Evangelho de Marcos, é que o Evangelho de Marcos é dividido em 2 partes. Todo o Evangelho é dividido em 2 partes. Se você vai estudar, você precisa saber disso. Como que é feito? Primeira coisa, do capítulo 1 ao capítulo 10, presta atenção, nós vamos encontrar o boi arando, quer dizer, preparando a terra, servindo. Do capítulo 11 ao capítulo 16, você vai encontrar o boi no altar, quer dizer, o sacrifício. Então, aqui o Evangelho de Marcos é o Evangelho do que Jesus fez, não falou. Lembra que Mateus, ele falou. Agora, aqui no Evangelho de Marcos é o que ele fez. Então, você vai encontrar assim, do capítulo 1, como eu estou usando o celular, fica de cabeça para baixo, mas importante você saber isso aqui, capítulo 1 ao capítulo 10 é o boi arando. O boi vai estar preparando a terra, ele vai estar preparando, ele vai estar servindo, vai estar preparando. Agora, do capítulo 11 até o capítulo 16, é o boi no altar. Por quê? Porque Jesus agora é o sacrifício. Ele vai ser levado para o altar de sacrifício. Então, ele é o boi como sacrifício.
ele é o boi para ser sacrificado. Então, o evangelho de Marcos é um evangelho muito interessante. Quando você estuda esse evangelho, você vai aprender muita coisa interessante que está aqui dentro, porque é o evangelho do servo. Aqui nos evangelhos todos, você vai encontrar 73 vezes a palavra Senhor. Aqui não. Aqui só tem uma vez a palavra Senhor. E mesmo assim, não é o Senhor. É, na verdade, Lessir, cavaleiro. Lá em Mateus 18, 19, a palavra Senhor lá não é nem Senhor como dono, como proprietário, mas lá é Senhor como cavaleiro, como um cavaleiro. Não tem nada a ver com a palavra Senhor aqui. E esse evangelho de Marcos, tem muita coisa para ser estudado aqui, olha. Lá você vai encontrar as 6 marcas do caráter de um servo, que Jesus colocou no capítulo de número 1, aqui no capítulo de número 1, quando você lê, já no capítulo 1 existem algumas bases sobre isso, e lá você vai ver que existem algumas coisas muito interessantes sobre o Evangelho de Marcos, amém? Que o Senhor possa continuar te abençoando, e nós vamos continuar estudando o panorama dos 4 evangelhos. Hoje nós estudamos Marcos, nós vamos voltar aqui com mais uma aula estudando o evangelho de Lucas. Depois eu vou falar sobre essas características de Jesus como boi, como leão, como águia, em termos de temperamento e o que nós podemos pegar disso. Deus abençoe a sua vida. Entre no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha lá para nos abençoar. Que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Entre no nosso canal e seja abençoado, amém? Com certeza tem uma palavra de Deus para a sua vida lá.